Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e tô de novo aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Vini, com você? Tudo bem, e hoje a gente vai falar de um assunto que precisamos confessar que não temos tanto conhecimento assim, por isso pesquisamos e estudamos bastante, que é o futebol feminino, mais especificamente o bicampeonato da Copa Libertadores conquistado pelas Sereias da Vila em 2009 e 2010. Na época, o Santos contava com nomes como Marta Cristiane, Aline Pellegrino, Kathleen Esther Maurini, entre outras craques. E para lembrar aquela jornada histórica, traremos aqui para o debate quatro presenças ilustres, na verdade, né? Duas são jogadoras que participaram daquela campanha, que são a Aline Pellegrino, que era a capitã do time, e a Kathleen, que era muito jovem na época, e atualmente ela se tornou a maior artilheira da história do Santos, com 100 gols. Também trazemos para o debate Anita Efraim e Isabel Nascimento. Juntas elas fazem o podcast Alvinegras da Vila e são referências para todo torcedor do Santos Futebol Clube. Mas, Fernando, antes de começar a falar das campanhas em si, vamos dar só um balanço do que aquele time fez naquele biênio de 2009 e 2010. Juntando as duas edições da Libertadores, foram 12 jogos, 12 vitórias. Em 2009 foram 43 gols marcados e 2 contra. Em 2010 foram 23 gols, né? Caiu um pouquinho, e nenhum gol sofrido. E o total das duas Libertadores foram 66 gols a favor e apenas 2, os dois da edição de 2009. São números impressionantes e tenho certeza que quem acompanhou aquele time ficou maravilhado na época. Verdade, Vini. E se a gente juntar as duas temporadas inteiras de 2009 e de 2010, os números são ainda mais incríveis. Foram 122 jogos com 105 vitórias, 15 empates e apenas 2 derrotas. As Sereias da Vila, naqueles 2 anos, marcaram 572 gols e sofreram apenas 50. O saldo de gols, Vini, se a matemática não me falhar, e a matemática sempre falha comigo, são 522 gols de saldo. É algo incrível. Incrível, imagina comemorar 572 gols em 2 anos. Nem dá, você não tem nem tem nem comemoração para tudo isso. Pena de quem narrou todos esses gols, viu, Vini? Ficou com a garganta com certeza machucada. E além das 2 Libertadores e de 2 Copas do Brasil que as Sereias da Vila conquistaram neste período, ganhamos também a Copa Paulista de 2009 e o Campeonato Paulista em 2009 e 2010. Realmente foi um time que marcou história. Vamos ouvir da Isabel e da Anita sobre a relação que elas tinham com aquele time. E vale lembrar que as duas moças eram bem jovens na época. A Anita ressaltou que o nosso papel é preservar a memória deste time histórico. Fala aí pra gente, Anita. Aquele time que fez história em 2009 e 2010, ele parece uma lenda para mim. Era uma época que eu ainda não acompanhava o futebol feminino e é uma memória coletiva que quem é santista e acompanha o futebol feminino tem, né? Aquela coisa, eu não acompanhei, mas sei o quanto marcou, o quanto foi histórico. E eu fico um pouco triste de não ter aproveitado essa fase que fez uma história tão bonita no Santos, em que a gente teve a Marta, a Cristiane jogando juntas. Eu gostaria muito de ter vivido isso, mas acho que a gente tem agora o papel de preservar, né, essa memória e a história tão bonita que as Sereias da Vila constroem todos os dias e que não começou de hoje, né? É importante de lembrar disso, que não começou em 2016 e 2017, quando veio o título brasileiro. Começou bem antes com essa campanha histórica, essas campanhas históricas que o Santos fez em 2009 e 2010. Já a Isabel lembra que antes o futebol feminino não tinha tanto espaço. Fala também sobre Marta, sobre Cristiane, que eram as 2 craques daquele time. Conta pra gente, Bel. Bom, confesso que minha relação com o futebol feminino começou um pouquinho mais tarde, né?
Infelizmente eu não acompanhei e também acredito que não era tão possível assistir o futebol feminino. É uma grande pena, né? Para o torcedor santista a gente não ter a transmissão que a gente tem hoje, que ainda precisa melhorar muito, mas não ter esse acesso, né? Eu, por exemplo, com o canal no YouTube consigo postar os gols, consigo postar os resultados. Antes tudo era muito mais complicado. A minha relação com a Marta é de muito orgulho, né? Sempre foi a rainha, sempre teve essa relação dentro do Santos. E depois de um tempo se veio o nome da Cristiane como assim... Olha, a Marta, ela é a melhor do mundo, mas a Cristiane é muito mais identificada com o Santos. Ganhou Libertadores, tem uma outra relação com a torcida, e isso eu acho muito legal. Hoje a gente conseguir diferenciar a Marta como grande para o mundo inteiro e a Cristiane como grande para o mundo inteiro, sim, mas como santista, muito mais. Isso é sensacional, ter ídolos dentro do futebol feminino e ainda que passaram pelo Santos, ou que estão no Santos, no caso da Cristiane, é incrível. Fernando, é muito difícil comparar futebol de épocas diferentes e principalmente gênero diferente, mas ter Marta e Cristiane ao mesmo tempo era algo como ter Pelé e Coutinho, porque o que a Cristiane joga, cara, eu sou fã da Cristiane, lógico, a gente sabe que a Marta talvez seja a melhor jogadora da história, acho que é, mas a minha jogadora preferida é a Cristiane, é impressionante a qualidade que ela tem, o posicionamento que ela tem, inteligência, impulsão, chuta com as duas. Ela é uma atacante completa e é muito bom ter ela tão ligada a gente, né, ao time do Santos, tanto nessa passagem de 2009 e 2010, quanto agora em 2020, que ela continua brilhando, cada vez mais experiente e segue também sendo como uma das esperanças do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Aquele time, Fernando, ele era extremamente ofensivo, né? Como ficou muito claro nos números que a gente passou. E a gente falou com a Lili Pellegrino, que era uma das zagueiras da equipe na época e que segurava o rojão, né? Você imagina, você tinha um time extremamente ofensivo, mas você tinha que ter alguém ali para fazer o trabalho sujo, e a Aline era uma delas, e ela nos contou como que era atuar na retaguarda de um time tão para frente. Bom, ser zagueira naquele time era extremamente difícil, porque muitas vezes o Cleiton, né, que era o nosso técnico, ele deixava o time ainda mais ofensivo, confiando nas zagueiras, né, e a gente jogava com 3 zagueiras, então praticamente toda a equipe avançava, quando muito a gente ficava ali em 2 zagueiras, porque uma delas também acabava subindo um pouco, quase como para uma primeira volante. Então era uma responsabilidade muito grande, né? Porque obviamente a maior parte do jogo se concentrava no ataque, em ações ofensivas, então a gente precisava manter muita concentração, até porque tinham jogadas, né, muito bonitas e tudo, mas a gente tinha que ficar muito concentrada ali, porque nas poucas ações defensivas que a gente tivesse durante o jogo, a gente não podia errar. Então é uma peculiaridade aí, às vezes as pessoas não têm essa noção da responsabilidade, que aumenta muito, né? E a concentração, manter a concentração, porque você demora para ser acionada na partida, e se você perde a concentração, você pode cometer um erro. Além de uma jogadora exemplar, a Aline é a melhor executiva do futebol brasileiro, contando homens e mulheres. Ela fez tanto pelo futebol feminino do estado de São Paulo, que atualmente ela é coordenadora da Confederação Brasileira de Futebol. A Aline é extremamente competente, torço muito por ela, ela sabe disso, e eu tenho certeza que o futebol feminino vai deslanchar com ela agora entre as cabeças desse projeto. E a Anitta falou pra gente sobre a importância de ter uma profissional tão credenciada como a Aline no futebol brasileiro e que vai ajudar, consequentemente, no crescimento da modalidade no país. Eu sinto que hoje o futebol feminino vem trilhando seu caminho a passos lentos, mas o progresso tem acontecido sim. A chegada da Aline Pellegrino na CBF é muito importante. Ela mudou o patamar do futebol paulista. O futebol paulista é muito relevante, muito grande, muito forte no cenário nacional. A gente vê os 2 times mais importantes do Brasileirão feminino são os times de São Paulo, que torna o Campeonato Paulista tão competitivo quanto o Campeonato Brasileiro, inclusive, né? Enfim, então a chegada dela e também da Pia Sundhage há um tempo mostra que a gente está começando,
né, a chegar num lugar mais interessante, as mudanças em relação a pagamento também, que agora as jogadoras vão ganhar a mesma diária do que os jogadores para irem treinar pela seleção. Tudo isso é muito importante, mas é um caminho longo e é um caminho que não vai não vai chegar tão longe se não tiver o apoio da torcida. Se o torcedor que torce por esse time não olhar e falar, eu também tenho um time feminino, eu quero torcer por elas, eu vou dar apoio para elas, isso é extremamente importante. A gente precisa sempre lembrar que masculino, feminino, futsal, o que for é Santos. Se é Santos, é importante para a gente. Se a gente ama o Santos, a gente também tem que apoiar essa modalidade. Muito fácil apoiar só o que já está pronto, o que já é bom, o que já é referência. Apoiar uma história em construção é fazer parte dela. E isso sim faz toda a diferença. E, Fernando, vamos falar especificamente da Libertadores de 2009. Foi a primeira edição da Copa, primeira edição feminina, né, da Copa Libertadores. E as sereias, elas se classificaram para a Libertadores de 2009 porque venceram a Copa do Brasil de 2008 de maneira brilhante. 9 jogos e 9 vitórias sem dar a menor chance para as adversárias. A Libertadores 2009 foi disputada em 4 estádios. Na Vila Belmiro, no estádio do Santos, o nosso glorioso Urbano Caldeira. O Urico Mursa, que é o estádio da Portuguesa Santista, pertinho ali da Vila Belmiro. O Antônio Fernandes, no Guarujá. E o meu, o seu e o nosso Pacaembu. Foram 2 grupos de 5 times em cada e o Santos venceu seus 4 compromissos da fase inicial. Fez 3-1 no White Star do Peru. Fez 12-0 no Enforma Santa Cruz, da Bolívia. A Cristiane fez 5 gols. Fez 11-0 no Caracas, da Venezuela. A Cristiane fez 5 gols de novo, 10 gols em 2 partidas. E fez 3-1 no Everton, do Chile. Vini, na fase semifinal, o Santos enfrentou a equipe do Formas Íntimas da Colômbia e bateu o adversário por 5-0. Vamos ouvir a narração do saudoso Luciano do Vale, pela TV Bandeirantes, do gol da Aline, né, da Aline Pellegrino, o terceiro gol do jogo. Morgantão. Cobrança para a equipe da Vila, levantou na boca do gol. Mais um! Tá lá dentro! É do Brasil! Aline Pellegrino! Santos faz o terceiro gol no estádio municipal do Pacaembu para a alegria da torcida jovem. 3 para o Santos. Como ela subiu bem de cabeça. Com impulsão, olhando pro canto. Olha lá, ela que tinha participado do primeiro gol na jogada ensaiada. Aline Santos. Vini, a Aline subiu muito mais do que a zaga adversária e comemorou muito o gol. Ela conta pra gente o motivo de ter comemorado tanto aquele gol. E tem a ver com a mamãe Cris. Fala aí, Aline. Foi porque eu consegui fazer com que a Cris não atacasse todas as minhas bolas, né? A Cris, a atacante, cabeceia muito. A gente tinha uma jogada que a gente eram 4, né, atletas que principalmente que se distribuíam ali e que a bola acabaria indo em uma delas. E eu era a jogadora que ficava muito próximo da zona da Cris, né? E aí a Cris, com o tempo de bola que tem, com a impulsão, com a qualidade pro cabeceio, eu brinco com ela que teve alguns gols que eu poderia ter feito que ela fez da minha frente. E esse gol, antes da bola chegar, eu falo pra ela, tô na bola, alguma coisa, e ela meio que dá uma baixada e eu consigo cabecear e fazer o gol, então comemoro bastante e dou risada com ela, que eu falo, pô, tá vendo? A primeira que você deixa pra mim, eu consegui fazer o gol. Decisão foi disputada no dia 18 de outubro de 2009. O Santos enfrentou a equipe da Universidade Autônoma do Paraguai. O placar, obviamente, foi elástico, 9-0 para as Sereias da Vila. Legal que nessa partida disputada em Vila Belmiro, tivemos a presença de quase 15 mil torcedores para prestigiar uma enorme conquista das jogadoras santistas. O Santos foi a campo com Andréia no gol, Aline Pellegrino, que depois deu lugar a pequena, Carol Arruda, Janaína e Dani, Esther Fran Maurini e Marta, Érica, que depois deu lugar a Suzana, e Thaís, que depois deu lugar a Kathleen. O técnico era o Cleiton Lima. Os gols foram marcados por Maurini, Marta, Érica 2 vezes, Thaís, Suzana, Dani e pela Kathleen. E o primeiro tempo foi bem apertado. O Santos ganhou a primeira etapa por apenas 2-0.
Vamos ouvir o gol da Kathleen, o nono e último do Santos naquela decisão, na narração do Luciano do Vale e nos comentários do craque Neto. Duas, passou, agora, Marta, pra trás, fintou, limpou, gol! Kathleen! Mais um, 9-0, 38 minutos do segundo tempo. Vamos ganhar de 10 uma final de Libertadores, seu Neto? Eu acho que tem condições de ganhar de 10 e o interessante, né? E a gente tem que valorizar a Marta, que é uma jogadora excepcional, ela fazendo com que as jogadoras mais jovens, né, possam participar com detalhe, gols. Né? Tem muito treinador que acha que o gol é só um detalhe. Vini, falamos com a Kathleen, que na época tinha 17 anos e fez um gol na grande decisão. Ela contou sobre a emoção de fazer um gol na final e do aprendizado que ela teve ao participar daquele elenco. Conta aí, Kathleen. Bom, poder jogar uma final de Libertadores e poder marcar gol assim tão nova foi um sonho realizado, algo que eu não imaginava que pudesse acontecer tão cedo na minha vida, na minha carreira, e aconteceu, mas a sensação foi maravilhosa, algo indescritível, e só quem passa por isso sabe a emoção que é poder estar num estádio lotado e a torcida tá lá toda te assistindo e fazer um gol nos últimos minutos ali numa final de uma competição tão importante é maravilhoso. Então eu pude realizar esse sonho e eu agradeço também porque eu estava num grupo tão maravilhoso, tão privilegiado, pude aprender muito, tanto com a Marta, Cris, Pelé, Fran, Érica, jogadoras que estavam nessa equipe na época, e a cada treino, a cada jogo eu pude aprender e crescer com elas. Então eu tive um aprendizado muito grande e por isso que hoje eu tô onde eu tô, jogando no Santos e conquistando tantos títulos. Então eu sou muito privilegiada, agradecida por todas as oportunidades e por tudo que eu vivi e experiências que eu tive. Então foi maravilhoso, foi incrível e eu sou muito feliz por isso. Hoje, como a gente falou, a Kathleen na época ela era muito jovem, né, 17 anos, hoje ela já é uma realidade, maior artilheira da história do clube, e foi um verdadeiro golaço, né, a jogada da Marta pela esquerda, ela recebe, finta a zagueira e bate com precisão, e esse jogo na Vila Belmiro, eu tava lá, Vila Belmiro lotada, é um clima diferente, né, não tem aquele clima, não é bélico, mas não tem aquela tensão que existe num jogo do futebol masculino. É um público diferente, são famílias, tem muita mulher, são pessoas... O público desfruta mais, né, Vini? O público vai para desfrutar, e as meninas corresponderam, sempre correspondem, né? É um time que, como a gente está vendo, faz história no futebol brasileiro. E o detalhe dessa final, Fernando, é que a Cristiane estava suspensa e acabou não jogando. Mesmo assim, ela terminou a competição como artilheira com 15 gols. O estado de São Paulo estampou uma página inteira falando sobre a final, dizendo o seguinte: Santos se diverte e ganha a Libertadores. O Santos fez história, mas as próprias jogadoras não tinham tanta noção do que estavam fazendo em campo, no sentido de que elas estavam jogando e não sabiam que seus nomes estavam indo para a história, porque o que aquele time estava fazendo era muito belo. Ouvimos a Aline, e a Aline falou sobre isso. A gente não fazia a menor ideia, assim, do tamanho da história que a gente estava fazendo. Acho que era algo único, principalmente porque aquela equipe disputa uma primeira Libertadores, né, em 2009, o primeiro ano da competição, então isso por si só fica marcado, mas pelo tamanho da campanha que a gente faz, invicto, a final na Vila com praticamente 15 mil pessoas, um pouco mais de 15 mil pessoas. Então, talvez isso a gente não tivesse noção. É um grupo com tantas jogadoras boas de seleção brasileira, a gente tinha um grupo jovem, que deu uma liga, que jogava bem. Eu assisto hoje em dia, né, os jogos ali e vejo que a gente literalmente voava, né? E fazer história dentro de um clube como o Santos, numa primeira Libertadores, com a história que o clube tem
das Libertadores que o futebol masculino conquistou. Então é uma honra muito grande saber que a gente está naquele museu, está lembrado na história do clube, com essas duas primeiras Libertadores da edição, né, da história do futebol feminino. E, Fernando, a Anitta também falou pra gente sobre como o Santos, mesmo com aquele time com Marta, Cristiane e companhia, não soube capitalizar o suficiente para a modalidade e tornar-se a maior referência do futebol feminino, consequentemente ajudando em seu crescimento. E hoje em dia, por exemplo, o Santos, que era para nadar de braçada na modalidade, já foi alcançado por algumas outras equipes e está sendo ultrapassado por outras, como o Corinthians, que o Corinthians está numa fase muito boa no futebol feminino. Na minha opinião, o Santos ele ainda não sabe explorar o potencial do futebol feminino. Não soube naquele momento com a Marta e com a Cristiane e continua sem saber hoje. Infelizmente, essa é a minha percepção. O futebol feminino é uma porta de entrada muito relevante para pessoas menos próximas ao futebol começarem a se envolver com esse assunto. Os jogos do futebol feminino não cobram ingresso, então é um ambiente que pode ser mais familiar, que pode acolher crianças, que pode acolher mulheres, que é algo que às vezes acaba não acontecendo no futebol masculino por um ambiente muito mais hostil no estádio, também pela elitização do futebol, e tem uma questão ligada a valores também, né? A valores de igualdade entre homens e mulheres. Não estou falando aqui de igualdade salarial, mas de você mostrar para uma menina que ela pode jogar bola, que ela pode sonhar ter alguma profissão ligada ao futebol feminino e que o futebol pode ser um ambiente menos machista. Acho que o Santos poderia se tornar uma grande referência nesse sentido e saber como levar pessoas diferentes para o estádio, né? Encher a Vila Belmiro de formas diferentes. Acho que tudo isso poderia ser feito se o clube soubesse aproveitar melhor o futebol feminino, tanto lá em 2009, 2010, quanto hoje. Acho que tem que ter uma insistência maior por parte do clube, de ter uma cobertura relevante de mídia, também dar um carinho para os meios alternativos, para que assim a gente consiga lutar pelo futebol feminino, um futebol feminino de qualidade, um futebol feminino com visibilidade, enfim, para que o Santos continue nesse caminho. O Santos, que é uma vanguarda na modalidade, tem que continuar sendo. E Vini, na vencida Libertadores de 2009... o Santos se credenciou, obviamente, para disputar a edição seguinte do ano de 2010. E o Santos jogou como atual campeão, defendendo seu título e, de quebra, venceu novamente a Copa do Brasil do ano anterior. Então, o Santos se classificou para a Libertadores 2010 como atual campeão e também teria se classificado como o campeão da Copa do Brasil de 2009. A edição de 2010 foi disputada apenas na Arena Barueri, e o Santos não tinha mais Marta, que já havia saído, porém manteve a base da equipe vencedora do ano anterior e era realmente as favoritas ao título. Novamente foram formados 2 grupos com 5 equipes cada e o Santos venceu seus 4 compromissos na fase de grupos, na fase inicial. O Santos bateu o Caracas da Venezuela por 2-0, bateu também as uruguaias do River Plate por 9-0, ganhou novamente do Formas Íntimas da Colômbia, desta vez por 4-0, e enfiou 7-0 no Deportivo Quito do Equador. Na semifinal, as meninas atropelaram o Boca Juniors da Argentina por 2-0 e classificaram-se para a final diante do Everton do Chile. Aquela grande decisão foi disputada no dia 17 de outubro de 2010 e a equipe santista formou com Andréa Suntac no gol, Aline Pellegrino, Torum, depois Suzana e Renata Costa, Esther Maurini, Thaís e Joyce, depois entrou a Dani, Pequena, que depois deu lugar a Beatriz, Grazi e Cristiane. E o técnico era novamente Cleiton Lima. O gol do título foi marcado por Maurini. E Vini, aos 44 minutos do segundo tempo, cobrando uma falta bem no cantinho, o jogo foi extremamente difícil e dramático. Vamos ouvir o gol da Maurini na narração do Odinei Ribeiro pelo Sport TV. Esquerdo para fazer a famosa sombra, né? Para confundir a Endler. Você viu ali a Dani se afastando, também tomando distância a Esther e a Maurini. 3 meninas para cobrança, 44 minutos. Maurini, pé direito! Gol!
44 minutos. Maurini, pé direito. A Endler é uma das melhores. Você imagina ganhar uma Libertadores com um gol aos 44 do segundo tempo. Imagina que essas meninas não passaram de emoção. E a narração do Odinei dá um pouco o tom do que aconteceu naquele dia. Apesar de algumas goleadas, foi uma conquista mais difícil que a do ano anterior. Isso é a consequência da evolução do futebol nos outros países também, né? O Brasil é a maior força do continente, mas aos poucos as outras seleções também vão melhorando, evoluindo e deixando a missão dos times brasileiros cada vez mais difícil. Vale lembrar que o Santos voltou a disputar a final da Libertadores em 2018, mas acabou perdendo nos pênaltis para o Atlético Huila da Colômbia. Fernando, a gente sabe que, como a gente falou, comparar futebol masculino e feminino nem sempre é uma forma justa de se ver o esporte. Mas o Santos de 2009 e 2010 alcançou números tão assustadores que eu fico pensando, o que aconteceria se fosse feito por um time masculino? A Anitta comenta o que ela acha que poderia acontecer. Eu acho que as comparações entre o futebol masculino e o futebol feminino, elas nem sempre cabem. Mas vale muito a pena a gente fazer essa reflexão de como teria sido se o time masculino fosse bicampeão da Libertadores, se tivesse um time cheio de estrelas, avassalador, ganhasse tudo, como seria? Acho que a gente não precisa nem pensar como seria, né, gente? A gente sabe como seria. A gente até hoje fala tanto de 62 e 63, quando aquele time mágico com o Pelé, com o Pepe, com o Mengalvio, com o Coutinho, ganhou tantas coisas, a gente fala disso até hoje. E do feminino a gente quase não fala, a gente quase não lembra, a gente não sabe. Fica muito clara a diferença de tratamento, porque é muito mais perto 2009 e 2010, que foi o mesmo ano que o Santos foi campeão da Copa do Brasil, as vésperas do Santos ser campeão na Libertadores no masculino, é tão mais perto e mesmo assim a gente lembra muito mais de 62 e 63. Claro, não estou menosprezando aqui o time de 62 e 63, é um time que fez história, óbvio que dá o maior orgulho na gente que é santista, mas também deveria dar esse time feminino bicampeão da Libertadores. Já a Isabel Nascimento, ela lamenta o tratamento dado ao futebol feminino no Santos e como a gestão do clube acaba atrapalhando no desenvolvimento do esporte e também das próprias jogadoras. Eu sinto que, infelizmente, o futebol feminino hoje acaba sendo política de gestão. Então, você sempre espera a próxima gestão para ver a atenção que ela vai dar, o que ela vai fazer com o time do Santos, se ela vai dar prioridade, se ela não vai dar prioridade. E uma das coisas que me incomodava muito, né, no discurso do presidente era quando ele falava, as sereias vão jogar na Vila, se o São Paulo deixar, se o Gesualdo. Eu acho que não é essa a questão. A questão é, temos 2 times e a gente vai tentar colocar o calendário para os 2 times poderem jogar na Vila Belmiro. A gente está vendo esse ano pelo menos jogando na Arena Barueri, que já é um estádio muito mais, com uma melhor infraestrutura do que o Eurico Mursa. Era um absurdo as meninas jogarem naquele estádio. Então eu acho que isso também está vindo da pressão. O Santos de fato não soube capitalizar e como não está sabendo melhorar esse time. Hoje a gente está vendo um time do Corinthians passando anos luz na frente do time Santos, como do Palmeiras, como até mesmo do São Paulo. Eu acho que começou e vai começar a pesar quando o rival crescer. O Corinthians hoje é muito difícil de bater, porque a infraestrutura que o time dá para eles é maior do que o Santos dá. O Santos novamente, como fica no masculino, se baseando na história e não olha para o que tem agora. Eu acho que o próximo presidente que entrar tem que ser obrigação dele olhar para o futebol feminino. A gente mesmo no podcast Alvinegras da Vila falamos com a Rita Bove e assim, ela estava com um uniforme super grande. Por quê? Porque não tem uniforme de treino para as mulheres. Então assim, são coisas pequenas, parecem pequenas, só que mostra como o time ainda não olha para as meninas não como um sub-futebol, mas como uma modalidade completa. Ela não é o resto do masculino, ela é completa, ela é fruto de muita oportunidade e eu acredito muito que o Santos não aproveitou e está deixando passar. Hoje, novamente, temos um time vencedor, temos um time de liderança e parece que assim está acostumado a ficar em primeiro, mas não vai ficar em primeiro sempre, porque os outros times estão investindo, estão crescendo e o Santos vai acabar ficando para trás. A Isabel também falou sobre como a imprensa às vezes não dá o espaço e a atenção necessária e que isso acaba acarretando na dificuldade do desenvolvimento da modalidade.
É muito difícil fazer comparações com o masculino, mas eu tenho certeza que a repercussão seria outra, seria tudo diferente, mas eu acho que a gente não tem como culpar a torcida nesse momento, porque a repercussão até dentro do Santos não era igual. A gente sabe que, assim, até em questão de transmissão, né? A última Libertadores que o Santos acabou perdendo na final, assistir pelo Facebook, uma transmissão ruim. Quem está acompanhando o Brasileiro desse ano, tem transmissões ótimas, como feitas pela TV Band, e tem transmissões que você pouco enxerga, a imagem é TV aberta. Então, eu acho que, assim, antes de culpar a torcida de se envolver ou não se envolver com o futebol feminino, a gente tem que pensar em qual produto que a gente está conseguindo entregar. O futebol feminino hoje, ele não é acessível para um fã de futebol, porque o produto muitas vezes não é bom. Você tem narradores que às vezes não sabem o que estão narrando, comentaristas que caem lá sem saber quais são as jogadoras. Você não consegue ter uma análise. O futebol que a gente viu pela Band, com 2 mulheres comentaristas, até a Aline, que já passou pelo Santos, era uma delas, é outro nível. Você entende, você compreende, você sabe o que está acontecendo. Então, falta olhar melhor para o produto que está sendo entregue. É claro, se o Santos tivesse ganho 2 Libertadores invictas, seria uma festa, uma euforia absurda no masculino. Mas também porque o produto Libertadores é diferente. Como a gente viu ano passado com a DAZN entrando com a Sul-Americana, o produto não sendo tão de qualidade, porque era no streaming, porque era muito exclusivo, já não teve uma acessibilidade tão grande. Então precisa ver o que a gente está entregando para também conseguir esperar do público um retorno. Hoje, o futebol feminino está em crescimento, mas eu acho que cabe também aos clubes falarem, a gente quer uma transmissão melhor. O que a gente está vendo hoje com a CBF TV tem bons jogos e tem jogos muito ruins. É impossível de você acompanhar, de você saber quem é quem. Então, eu acho que esse é o olhar do futebol feminino. Tentar melhorar o produto para também chamar mais atenção. Fernando, a gente tem o dever, né? A gente tem um espaço aqui, tem essa tribuna. Já falamos que não é a nossa especialidade, mas a gente gosta também. Quando dá, a gente assisti dia desse Santos e São Paulo. Vi também pedaços do Santos e Minas. Gostei muito quando a Kathleen fez o gol. Torço muito por ela. E a gente, quando tiver a oportunidade, é muito bom falar sobre isso. Muito bom dar espaço a quem tanto precisa. Porque são pessoas que já fizeram muito pelo esporte brasileiro. A seleção brasileira já foi vice-campeã do mundo, foi vice-campeã olímpica, tem a melhor jogadora de todos os tempos. E por vezes não tem o reconhecimento merecido. Então é muito bom poder falar delas, com elas e para elas. E também para quem também quer começar a acompanhar o futebol feminino, que deu um salto muito grande, principalmente depois dessa última Copa do Mundo realizada na França. Certo, Vini. É sempre muito importante. É uma modalidade por muito tempo esquecida ou relegada a segundo plano e que vem ganhando uma atenção bem legal. É muito importante também o engajamento das pessoas e a gente vê que existem muitas mulheres se engajando, muitas torcedoras se engajando, e é legal até a gente escutar as opiniões da Anitta e também da Isabel sobre esse assunto, e esperamos que cada vez mais o futebol feminino cresça, que o Santos possa sempre investir o necessário para desenvolver o esporte, desenvolver boas equipes, e esperamos que muito em breve tenhamos muitos outros episódios sobre feitos históricos das Sereias da Vila. E assim como a Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, ela passou o Klose, passou o Ronaldo, passou todo mundo, o Santos é pentacampeão da Libertadores, 3 vezes no masculino, 2 no feminino, e tomara que esse número aumente cada vez mais. A nossa dica cultural para o podcast de hoje é um podcast feito por mulheres, é o Dibradoras. Elas já estão na estrada há muitos anos, tem o site que elas falam de todos os esportes femininos de uma maneira geral, e o podcast delas também é muito bom, vale a pena conferir. E obviamente a outra dica é o podcast Alvinegras da Vila, feito pela Anitta e pela Isabel. Elas falam tanto do futebol feminino como também do futebol masculino. Quem quiser falar com a gente, estamos no e-mail amigosdourbano@gmail.com, Twitter e Instagram @amigosdourbano. Valeu, Fernando, e até a próxima.